Entre Talheres. Olá, queridos e queridas, eu sou a Kika e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast sobre comida. E hoje a gente vai falar sobre geleia. A geleia que vai bem no pão, no biscoito, em panqueca, no manjar, acompanhando um bolinho mais neutro e às vezes até com alguns tipos de carne. A gente sabe que as boas geleias são caras, mas elas também são super fáceis de fazer em casa. E além disso, fazer geleia é um ótimo jeito de não deixar as frutas estragarem. Então vamos às dicas. A pectina é uma fibra solúvel que fica gelatinosa em contato com o açúcar e o ácido, ou seja, é ela que engrossa a geleia. Todas as frutas contêm pectina, mas algumas frutas são mais ricas nessa substância, enquanto outras são mais pobres. E é por isso que tem fruta que vira geleia, vira compota ou vira doce de cortar muito mais fácil do que outras. E as frutas mais maduras geralmente contêm mais pectina, por isso dão geleias melhores. E a pectina geralmente está localizada na casca. Então pensa numa goiabada cascão, que fica muito mais dura do que a goiabada que é feita só com a polpa da goiaba. As frutas mais ricas em pectina são maçã, ameixa, goiaba, marmelo, damasco, jabuticaba, laranja, e é por isso que elas viram geleia e doce tão fácil. E outras frutas, como amora, framboesa ou abacaxi, têm pouca pectina, então elas precisam de uma ajudinha para virar uma boa geleia. E quando for fazer geleia com essas frutas, a ajudinha que você pode usar é a maçã, porque ela deixa a geleia naturalmente mais doce, então você vai precisar de menos açúcar e ainda melhora a textura. Pega a amora, por exemplo. Aqui em casa, a gente tem um pé de amora plantada num vaso, então ela não dá frutas muito doces. Quando ela carrega de fruta, a gente geralmente não come a amora, a gente usa para fazer geleia. Mas a geleia só de amora pura fica uma aguinha com os pedacinhos da amora, fica bem sem graça. Então outro dia, e eu até mostrei no blog, para melhorar a textura dessa geleia, eu usei a amora junto com a maçã. E a maçã com casca e tudo, porque a casca tem mais pectina do que polpa. E a geleia ficou uma delícia, porque o sabor da maçã sumiu, ela só deixou a textura e sobressaiu o gosto da amora. Inclusive, se você ler o rótulo de algumas geleias dessas caras no supermercado, você vai ver que na composição algumas levam maçã mesmo. E além de misturar as frutas para melhorar a textura, eu gosto bastante de misturar frutas mais caras e mais baratas para fazer uma geleia em casa. Por exemplo, a geleia de cereja com morango. A cereja fresca é cara e ela dá o sabor, enquanto o morango, que é um pouquinho mais barato, dá a textura. E além disso, fica mais gostoso fazer uma geleia das duas frutas juntas do que só geleia de cereja. Só é importante reforçar que quando você vai cozinhar com a casca dos alimentos, elas precisam estar bem higienizadas primeiro. Outra coisa que estimula a pectina na geleia e que também serve para dar um brilho mais bonito é usar um pouquinho de suco de limão. A proporção vai depender da fruta que você está usando, mas para uma receita de meio quilo de fruta, uma colher de sopa de suco de limão é uma medida boa. A geleia de morango, por exemplo, fica bem melhor com limão, tanto em textura quanto em aparência. Se você não usa o limão, ela fica mais mole e mais opaca. E sobre o açúcar, a quantidade de açúcar na geleia vai depender do seu paladar. Eu, por exemplo, gosto de geleia menos doce do que o que a gente encontra no mercado, então eu sempre uso menos açúcar. Na hora de fazer a geleia, coloca sempre açúcar de menos e quando a geleia já estiver começando a ficar apurada, você pode colocar mais açúcar se você achou que ela está muito azedinha. E ainda falando em açúcar, o açúcar cristal é o mais indicado para fazer geleia, porque ele dissolve mais devagar. Mas se você só tiver o açúcar refinado em casa, não tem problema. De qualquer maneira, eu tenho um truque para você usar o açúcar na geleia. Antes de levar a geleia ao fogo, você pica ou amassa bem as frutas, cobre com açúcar e deixa descansando por uns 10 minutinhos. O açúcar vai soltar a água das frutas e elas vão cozinhar nessa água, nesse seu próprio suco. E sempre cozinhar a geleia em fogo baixo, que é para ela ir apurando devagar, porque se ela secar muito rápido, a água das frutas não fica tão gelatinosa e a textura da geleia não fica boa. E vamos lembrar que a geleia sempre engrossa um pouquinho quando ela esfria. Então, se você ainda não tem muita prática para acertar o ponto, faz o seguinte: deixa uma tigelinha de vidro ou um pratinho de louça no congelador quando começar a geleia. Quando você achar que ela está no ponto, pinga um pouquinho da geleia nessa tigelinha gelada. Se ela escorrer para o fundo, ainda precisa de mais fogo. Se ela escorrer só um pouquinho e parar, já tá boa. E para guardar a sua geleia, sempre em vidro e de preferência o vidro esterilizado. Para esterilizar o vidro, você coloca eles numa panela grande, cobre com água e ferve por 20 minutos. A tampinha você ferve por 5 minutos se for de metal. Cuidado com tampa de plástico ou tampa que tem aquela borracha de vedação, porque eu já perdi muita tampa de vidro assim fervendo porque estraga a borracha. Se for o caso, só mergulhe um pouquinho na água fervente e não deixa lá dentro.
Aí você forra uma assadeira com pano limpo, tira os vidros da água com uma pinça, com muito cuidado porque vai estar super quente, e coloca os vidros de boca para baixo no pano limpo. Você pode deixar a geleia na geladeira, mas se você fizer em grande quantidade, também pode congelar. A maioria das geleias congela super bem. Só lembrar de duas coisas. A primeira é que no congelador qualquer alimento mais líquido vai expandir. Então não enche o vidro até em cima, deixa uns 2 dedinhos de espaço, porque a hora que congelar, o seu vidro pode rachar se estiver muito cheio. E a segunda é que o congelamento sempre deixa qualquer alimento mais doce. Então lembra disso se você estiver fazendo geleia para congelar. Tire um tequinho do açúcar original da receita. A não ser que eu esteja fazendo geleia, que é para não desperdiçar fruta madura, eu gosto de parar e fazer em quantidades maiores para deixar congelado, porque eu sempre vou ter geleia em casa. E além disso, o final de ano tá chegando, pensa que uma geleia é uma ótima opção de presente. Você coloca num vidrinho bonitinho, dá um lacinho de fita bacana e pronto, já tem o que presentear para as pessoas. E para descongelar a sua geleia, é só deixar ela na geladeira de um dia para o outro. Se você tiver com muita pressa, pode até usar o micro-ondas na potência mais baixinha para descongelar a geleia. Mas coloca o vidro dentro de um prato, porque de vez em quando dá a louca no micro-ondas e a geleia pode transbordar. Mas chega de papo, vamos falar de receitinha. A primeira receita é geleia de damasco. Damasco em si já não é uma fruta muito barata, só que a geleia é mais cara ainda e é super fácil de fazer em casa. Para cada 200 gramas de damasco seco, você vai usar 600 ml de água e 260 gramas de açúcar. Se você é como eu, que não gosta de geleia muito doce, pode parecer muito açúcar, mas não é. E se você diminuir essa quantidade, a geleia não dá o ponto, porque eu já testei. Como o damasco não tem água para soltar, a gente não vai precisar deixar ele descansando no açúcar. Pelo contrário, a gente vai hidratar o damasco antes de usar. Você deixa o damasco de molho na água por no mínimo 1 hora. Aí você bate no liquidificador ou no mixer, junta o açúcar e leva ao fogo baixinho, mexendo de vez em quando até engrossar. Se quiser, pode pingar umas gotinhas de limão para deixar mais brilhante. Mas como o damasco já é bem rico em pectina, não é obrigatório. Essa quantidade rende um vidro de 450 ml de geleia, quase meio litro. E você pode dobrar a quantidade e fazer vários potinhos. E a segunda receita é uma geleia de morango bem clássica. Você vai usar 1 kg de morango, 150 gramas de açúcar cristal e o suco de 1 limão. Você lava bem os morangos, tira os cabinhos e pica o morango em cubinhos. Polvilha o açúcar por cima, deixa descansar, acrescenta o limão e leva ao fogo baixinho até dar ponto. Para essa quantidade de morango, dá mais ou menos meia hora de fogo. Mas cuidado, que a geleia de morango queima super fácil. Então faça geleia quando você está cozinhando outra coisa no fogão ou tá ali na cozinha, que é para não correr o risco de sair da cozinha e fazer outra coisa e distrair. Eu sou rainha de queimar geleia de morango falando com os amigos no WhatsApp. É incrível. E é sempre a mesma pessoa, inclusive, pensando bem. Essas duas receitas e mais algumas receitas de geleia estão no cozinhadakika.com.br. Toda quarta-feira eu tô por aqui falando de comida e todo sábado o Felipe entrevista alguém bacana da gastronomia regional. Você pode falar com a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, podcast Entre Talheres, e no Twitter, @Entre Talheres. E você me encontra como Cozinha da Kika em todas as redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.